Meus amigos, o nosso tema de hoje é aquele tema do Evangelho: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Primeiro ponto, bem-aventurados os que são brandos, dizia Jesus, como consta no capítulo 5 do Evangelho de Mateus: bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. Aparentemente, numa análise assim, mais apressada, às vezes nos parece uma contradição entre os brandos que herdarão a terra e aquele conselho de Jesus para renunciarmos aos tesouros terrestres. Parece uma contradição. Nós voltamos a bater na questão da língua, da idiomática, das expressões idiomáticas da época. A língua usada era uma língua simples, uma língua para um povo pastor que vivia numa região árida do deserto. Então eles não tinham formações muito completas. Então é sempre necessário fazer uma análise do que é exposto. Quando Jesus nos disse para não acumularmos tesouros na terra, queria dizer o Cristo que nós usemos os bens da terra, mas com prioridade para os bens celestes. E nesse capítulo de Mateus, capítulo 5, está bem explicado que a orientação dada pelo Cristo era de que o homem, enquanto ele não tem as coisas celestes, ele precisa das coisas da terra. Porque senão nós não sobreviveríamos. As coisas terrestres, elas são importantíssimas e altamente necessárias. Porque senão nós não vivemos. Nós temos um grupo de amigos que eles fazem um trabalho social daqueles da gente tirar o chapéu, porque é um trabalho que já fizemos em outros tempos e dos mais difíceis. Então eles têm grupos com veículos, então eles vão embaixo das pontes, dos viadutos, levar recursos para as pessoas que moram nessas condições. E ele notava que quase sempre as pessoas estavam embriagadas. Então me dizia ele, depois de conviver com o problema: você já imaginou o que é um ser humano morar embaixo do viaduto, do chão frio, duro, sujo, cercado de imundície, de ratos, baratas e outros insetos? Só há um caminho. O último 50 centavos que ele ganha, ele passa na barraca e toma um gole, 2 dedinhos, assim, né? Tem assim? Tem assim, né? 2 dedinhos de pinga. Porque senão ele não consegue passar a noite. Fantástico isso, né? Então, meus amigos, não cheguemos a tais extremos. Mas nós que somos civilizados, temos aquelas necessidades básicas muito bem listadas pelos economistas e principalmente os políticos em época de eleição. Que o homem precisa de moradia, precisa vestir-se, precisa alimentar-se, precisa de segurança, educação, informação, etc. Então, sem atender a esses pré-requisitos, nós teríamos dificuldades em olhar os valores celestes. Então era isso que Jesus queria nos dizer, ao dizer que os brandos herdarão a terra, porque realmente serão.
mais tarde, o que é que vai acontecer com os violentos? Ou eles se modificam, ou serão transferidos para mundos mais atrasados que a Terra. Eles serão mestres para aqueles espíritos em mundos primitivos, serão anjos celestes para aqueles espíritos de mundos primitivos, e ao mesmo tempo resgatarão seus débitos, adquirirão méritos, para lá na frente, sabe Deus quanto tempo, né? Alguns séculos, alguns milênios, voltar ao paraíso perdido que é a Terra. Porque a Terra será promovida ao mundo de regeneração, sendo hoje provas e expiações. Então, meus amigos, os brandos herdarão a Terra. Então a Terra será habitada por espíritos brandos no amanhã. O outro ponto, Jesus nos fala: bem-aventurados os que são pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também entramos aí numa expressão idiomática da época. Filhos de Deus. O que quereria dizer o Cristo com isso? Nós, hoje, que vemos do nosso mundo, os valores terrestres, os patrimônios, os bens terrestres, eles são abocanhados, assambarcados pelos astutos, pelos violentos, pelos corruptos, pelos negociadores, não pelos filhos de Deus. Esses sim são explorados, são vilipendiados, vivem mal, porque são honestos, porque são gentis, porque são pacíficos, como nos fala o Evangelho. E aí nós vamos pedir um minutinho de parêntese para voltarmos a bater numa tecla que, se nós batermos nessa tecla 1 milhão de vezes, ainda é pouco. Meus queridos amigos, o que é o Evangelho? Qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus foi nos trazer um manual de instruções. Até uma certa época, nós éramos conduzidos pelo instinto. O instinto é uma instrução interna, e cada ser vivo na Terra tem o seu próprio instinto, não é igual para todos. Então nós não errávamos, porque agíamos segundo o instinto. Então o instinto é uma inteligência pré-programada no nosso software, um segmento do nosso software. Então nós, sempre agindo pelo instinto, não erramos. E o que aconteceu? Aos poucos nós vamos desenvolvendo a inteligência. E aí, gradativamente, nós vamos substituindo o instinto pelo raciocínio. Mas, nem que nós olhemos com aquele telescópio do Monte Palomar de 200 graus, que no Sol terrestre é o maior do mundo, nós conseguimos enxergar o fim do instinto. Nós ainda somos seres profundamente instintivos, mas vamos desenvolvendo a inteligência. O que acontece? Se nós não tivermos um manualzinho, uma instrução de boa conduta, nós procedemos errado. E à medida que a nossa inteligência vai desenvolvendo, nós podemos errar intencionalmente com mais agravantes. Por isso que Jesus veio à Terra estabelecer as regras para nós sabermos usar a nossa inteligência e errarmos menos. Foi só isso. Mas o mundo fez de Jesus um ídolo. Então nós podemos fazer, nós espíritas, fazemos de Jesus um mestre, um orientador, um mentor, um condutor sábio, amoroso, que nos conduz. Mas há aqueles que fizeram de Jesus um ídolo. Então, desvirtuaram, criaram organizações humaníssimas, substituindo o manual de instruções
chamado Evangelho, que é o que nós estudamos aqui. Nós estamos fazendo uma sequência de estudos. Então, como nos dizia o Senhor, a terra será herdada, será habitada pelos filhos de Deus, que são os pacíficos. Porque esses espíritos que são agressivos, que assambarcam os patrimônios terrestres, que chamam assim todos os valores em prejuízo das pessoas honestas, leais, aqueles que trabalham pelo bem coletivo, que muitos se preocupam com o bem do próximo, às vezes esquecendo de si próprio, esses são os prejudicados. Mas eles herdarão a terra. Por que razão? Porque esses espíritos perturbadores, que assambarcam os patrimônios públicos, serão segredados para mundos primitivos. E aí, a terra, enfim, terá paz, terá alegria, terá felicidade, como um mundo mais avançado. Vejam bem, amigos, é por isso que nós estudamos o Evangelho, não para tecer louvaminhas, aplausos à pessoa do Cristo, mas para aprendermos e vivermos o Evangelho. Eu duvido muito que alguém vá exercitar uma disciplina sem a estudar. Então é esse o discurso que a doutrina espírita nos traz. Que, aliás, é um dos frontispícios da mensagem de Allan Kardec. Dizia ele, espíritas, primeiro, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Porque se nós não nos instruirmos na letra do Evangelho, não viveremos o Evangelho. Eu não posso viver o Evangelho que eu não estudei. Isso é muito importante. É a razão pela qual os nossos diletíssimos orientadores espirituais nos induziram a estarmos aqui nessa noite. Seria bem mais agradável, como seres humanos, muito indisciplinados que ainda somos, neste momento estarmos sentados em frente ao mar, tomando aquela brisa da noite, em torno de um salgadinho, de um chopp bem gelado. Nós estamos aqui, porque a isso fomos intuídos pelos nossos orientadores espirituais. Meus amigos, esses amicíssimos do nosso coração, que são realmente nossos amigos, que eles nos conhecem, e o verdadeiro amigo é aquele que é amigo apesar de nos conhecer. Então eles estão muito mais sorridentes e felizes com o nosso estado aqui do que se estivéssemos numa mesinha de bar na praia, tomando chopp, com aquele camarãozinho bem torradinho, que é uma coisa muito boa, não é isso? Então, meus amigos, o Evangelho precisa ser estudado para que nós possamos vivê-lo. E aí, se nós pegamos o Evangelho, atentamente meditamos nas suas lições, nós vemos que é o caminho de salvar o mundo. Porque se alguém se compenetra das lições do Evangelho, ele não põe mais bomba em supermercado, não joga avião contra prédios. Eu vou dizer aos amigos, e peço licença, é muito desconfortável falar de si próprio, mas aquelas ocorrências no 11 de setembro de 2001 em Nova York, no World Trade Center, eu vi aquelas imagens antes delas acontecerem. E tem aí minha esposa, com quem eu comentei na praia, 2 dias antes do fato. Eu vi os aviões cruzando uma grande cidade. Eu, como num efeito cinematográfico, eu fui me aprovando, havia um braço de mar e uma imensa cidade à minha frente. Então eu fui sendo levado até a orla marítima. E o dia estava amanhecendo, os primeiros movimentos. E quando a minha atenção foi chamada para
com um avião de 2 turbinas que passou. Se eu tivesse mais alto, ele tinha me atropelado. E eu vi o avião chocar-se contra o primeiro prédio. Uma coisa terrível, um cenário medonho. Eu pude ver aquilo muito de perto, meus amigos. 48 a 72 horas antes dos fatos acontecerem. Isto se chama mediunidade. Então, mediunidade é uma coisa linda, onde a gente pode se transportar, às vezes até no tempo, como foi esse fato. Eu fiz um e-mail para a revista O Clarim, narrando esses fatos, antes dos fatos acontecerem. E a revista não deu nem resposta. 2 dias depois, eu ligo a televisão, ela está aquelas cenas dos aviões, exatamente como eu havia visto. Eu vi aquela poeira, fogo, prédio caindo, pessoas cobertas de pó, desesperadas pelas ruas, o povo correndo, apontando para o alto, para ver o segundo avião. Então, meus amigos, a mediunidade é esta misericórdia divina para os nossos espíritos. Então, se nós estudamos o Evangelho, nós nos melhoramos. Aqueles terroristas, se eles estudassem as lições de Jesus, não teriam feito aquilo, não teriam perdido, não se teria perdido 3.000 vidas preciosas. Então, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Ainda no capítulo 5, há uma passagem em que Jesus chama a nossa atenção para a cólera. Então diz ele que aquele que disser a um irmão, és louco, será condenado às chamas infernais. E aí abre uma outra explicação. Essa expressão, chamas infernais, inferno eterno, eram as formas verbais, eram os costumes da época. O que quereríamos que Jesus falasse naquela época? Quem sabe em backup? Olha, pessoal, o backup está no disco. Essa linguagem para quem é do ramo. Falassem em deletar, né? Coisas desse tipo. É óbvio que Jesus tinha que usar as imagens verbais, as expressões idiomáticas da época, que chegaram aos nossos tempos. Alguém pega a Bíblia, não está escrito aqui inferno eterno, porque era assim que eles falavam na época. E Jesus usava a linguagem da época, ele não poderia ser de outra forma. Se ele usasse outras figuras, meus amigos, usando a linguagem da época, ele foi preso e crucificado, imagine se usasse outra linguagem. Pelo menos ficou para a posteridade os seus ensinamentos. Então ele diz que as pessoas tomadas pela cólera, por que alguém fica colérico? Por que razão? Durante muitos anos nós fizemos um trabalho espírita na penitenciária, não em São Paulo. Fizemos também em São Paulo, mas numa outra região do Brasil, trabalhamos 15 anos na penitenciária. E uma certa feita nós estávamos conversando com um preso, e ele espontaneamente começou a comentar com uma senhora que estava no nosso grupo, dizendo por que ele estava ali. Eu estou aqui porque eu tirei a vida do meu vizinho. Começou a contar como foi a coisa. Na verdade, houve um acalorado bate-boca entre o vizinho e a esposa dele. E o vizinho foi muito ofensivo. Ele ficou possesso de raiva, ou colérico, como é a nossa lição da noite. Então foi lá dentro, pegou uma peixeira, e naquela região usa-se muito, mata-se muito com peixeira, é uma coisa assim. É assim uma tradição, folclórico, né? Matar com peixeira, folclórico na região. Aí ele veio com a
peixeira e matou o vizinho. Quando ele terminou a história, essa senhora, muito oportunamente, espelhando-se nos ensinos de Jesus, o senhor está aqui na penitenciária, com pena, não foi porque o senhor tirou a vida do seu vizinho. O senhor sabe por quê? É porque o senhor é orgulhoso. E realmente aí cai a ficha, que é o ensino do Cristo. A cólera é uma loucura momentânea, um surto colérico, que o indivíduo é tomado impensadamente porque ele teve o seu orgulho ferido. E, meus amigos, quando fere o nosso orgulho, que é um dos sentimentos mais primitivos da nossa alma, ancestral, nós trazemos da animalidade. Esses hábitos na animalidade eram saudáveis, faziam parte da cultura do animal. Mas eles precisam ser burilados, porque nós estamos marchando em direção à luz. E nós não vamos chegar nas esferas celestes porque aplaudimos Jesus. Isso é uma grande infantilidade. É uma audaciosa criancice dos homens aparamentados de maneira chique. Já assiste na televisão paramentos suntuosos, cruz cravejada de pedras preciosas, e aquelas louvaminhas ao Cristo. Não será dessa forma que nós vamos galgar as esferas da luz. Me permitam abusar um pouco do vernáculo. Eu diria que lá nas esferas da luz tem uma tabuleta escrito assim: pichador não entra. Agora põe a pichação entre aspas. É tudo de ruim que nós fazemos. Meus queridos, para ingressarmos nas esferas superiores, temos que deixar no pórtico de entrada as nossas mazelas de animalidade, o nosso primitivismo, porque lá estão espíritos generosos, pacíficos, bondosos, amorosos e sábios, dotados de grandes conhecimentos técnicos, científicos, filosóficos. E nós ficamos assim, maravilhados quando vemos a ação desses mentores espirituais, o que eles fazem, meu Deus do céu, e o fazem com tanta facilidade, como nós não conseguimos, porque ainda não conquistamos méritos para embarcarmos nesses conhecimentos celestes e adentrarmos as escolas da luz. Então, meus queridos, nos diz Jesus, necessário adentrarmos as lições do Evangelho. Se nós mandarmos adiante o nosso orgulho, não seremos mais coléricos. Então, Jesus era um mestre em psicologia e nós não sabíamos. Ele foi o mestre dos mestres. Era aquele espírito que tocava em alguém doente, e se alguém se levantava, pega a tua cama, leva-a contigo, e o doente levava a cama. Aqui mesmo, sob este teto, nós vimos, na palestra de encerramento do ano, quando o irmão Tobias fazia seus discursos, um espírito tão adiantado, ele foi um dos precursores do cristianismo primitivo, foi uma das inteligências que conduziu o cristianismo nos primeiros séculos. E quando ele discursava, as pessoas se curavam. Muitos enfermos ficavam em pé, pegavam as suas camas. E enquanto falávamos, porque temos duas cabeças, acho meio estranho isso, né? Uma que podemos fazer uma complexa palestra com a condução dos mentores espirituais, e o outro podemos até repassar nossa agenda de amanhã com os compromissos a serem feitos. Por causa da ajuda espiritual, chama-se mediunidade. Então víamos aquelas cenas. Então Jesus vem nos chamar a atenção para abandonarmos o nosso orgulho.
que é muito difícil. Então nós só temos um surto de cólera, não aquele bichinho virulento, mas um morbo psíquico que faz tanto mal à nossa saúde e à nossa alma também. Algumas pessoas dizem assim: mas eu não posso, eu sou muito jovem, eu tenho sangue quente da juventude, eu não posso me modificar. É o bilioso assumido, não é isso? Outros dizem assim: mas eu já estou muito velho para me modificar, eu não mudo mais. Meus amigos, jovem ou velho, são os corpos. A alma é multibilenar. Aquele período pré-câmbrio que nos falam os naturalistas, especialmente os desencarnados, ele começou há 4 bilhões e meio de anos. Uma coisa absurda para o nosso entendimento. E ali nós encontramos os primeiros organismos vivos unicelulares. Quem eram aqueles organismos? Éramos nós. Para o Câmbrio, 4 bilhões de anos depois, para surgirem os primeiros moluscos. Meu Deus do céu! Como o nosso progresso espiritual é lento. São aos bilhões de anos. Então, tomarmos uma vida humana como parâmetro é uma ingenuidade. Então, amigos, se nós não tivermos cuidado em trabalharmos o nosso progresso, assumirmos as rédeas da nossa evolução espiritual, o que acontece? Deus tem uma terapêutica infalível. Sabe qual é esse remédio? Que não falhe nunca. É de uma eficácia total e absoluta. Chama-se a dor. Porque nós resistimos a tudo, menos a dor. Não é que Deus queira a dor. Se Deus quisesse a dor, não tinha nos dado anestesia. Sem anestesia, eu quero ver você ir assim, sentar na cadeira do seu dentista para fazer o tratamento de um canal. A começar pela sensibilidade da dentina, que vai se aprofundando ao canal do dente, ao nervo dentário, e aí enfiar. Vocês sabiam, os dentistas são sádicos, né? Ele tem assim uma porção de objetos assim, de calabouço, naqueles tempos medievais, né, de torturar a alma humana. Então, depois de abrir a cárie dentária, ele vai e pega um ferrinho, vai lá dentro e tira o nervo. Meus amigos, boy que é boy não come mel, não é isso? Masca abelha, né? Então, se doutor, aqui é anestesia. Me traz aí uma pinga e vamos que vamos. Isso é fácil dizer, não é isso? Então, se Deus quisesse a dor, não teríamos dado anestesia. Meus queridos, vinde a vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, as esferas celestes, todos nos trouxeram para alívio. Leia o Evangelho totalmente. Me diga onde Jesus prometeu cura, em lugar nenhum. Jesus promete alívio. Porque a dor, infelizmente, é obra nossa. Incoerentes, impenitentes, o que fazemos nós? Deixamos de observar os ensinamentos do Senhor e andamos a passo de cágado. Então a dor vem empurrando o nosso espírito para frente. E nós nos transformamos em seres primitivos, em seres mais esclarecidos. Então, nasce uma luz no nosso entendimento. O que é o Evangelho?
O Evangelho, meus amigos, é uma alça de acesso em que nós saímos da retaguarda espiritual em direção a patamares mais altos. Pelo amor, não pela dor. Porque Jesus veio nos trazer o seu exemplo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Este foi o conselho do Mestre para o nosso entendimento, para o nosso engrandecimento. E esse ponto, capítulo 5, tem mais 2 segmentozinhos muito interessantes. Ele nos fala de paciência e resignação. Realmente, olhando no dicionário do seu Marco Aurélio sobre essas 2 expressões, mas parece a mesma coisa. E eu noto mesmo que as pessoas usam indiferentemente as 2 palavras, paciência e resignação, como sinônimos. Mas há uma pequena diferença entre paciência e resignação. Vejam só, amigos. A pessoa paciente é aquela que sofre as suas lutas humanas sem reclamação. É paciente. Ela sabe que a vida nos coloca em situações espinhosas, dolorosas. É aquele parente difícil, é aquele chefe arbitrário. Quem já não teve vontade de torcer o pescoço do chefe? Só quer dizer, eu não tive, deve ser torcedor do Palmeiras, não é isso? Vontade de torcer o pescoço do chefe, todo mundo já teve. Ou daquele vizinho barulhento que resolve andar de tamanco no apartamento de cima e perturbar seu sono. Botar o rádio, a televisão em último volume, e aquelas músicas horríveis, fosse a música do nosso gosto, fosse uma sonata ao luar, mas um sambão do Zeca Pagodinho às 3 da madrugada é dose. Né? Então nós temos essas experiências e precisamos ter paciência. Porque, meu amigo, se você não tiver paciência, você não vive nesse mundo. Que é diferente da resignação. Resignação é também a paciência. Incorpora a paciência, mas tem algo mais. A pessoa resignada é resignada porque ela é uma pessoa esclarecida. Ela sabe que as lutas da vida são necessárias. São as nossas lutas que vão levar o nosso espírito para aquelas porteiras da glória que nos espera a todos. Meus amigos, nós olhamos esses espíritos engrandecidos assim, com água na boca, né? O poder que eles têm, a generosidade. Eles descem até a nossa pequenez para nos ajudar. Meus queridos amigos, tudo que nós imaginarmos de Jesus como coisas grandiosas, Jesus está muito além. Nós não temos ainda uma inteligência capaz de pintar a imagem do Cristo. Jesus está muito à frente. Quando a Terra foi trabalhada, a massa cósmica para a formação do planeta terrestre, foi trabalhada pelo próprio Cristo. Então imaginemos a idade espiritual do Senhor. Entretanto, Ele nos ama profundamente. E vai nos entregar a vida cósmica, todos os habitantes da Terra. Teremos, entre aspas, o selo, o green card da vida cósmica, assinado por Jesus, para a nossa felicidade suprema, sem exceções. Todos nós. Que felicidade, né, meus irmãos? Vencermos os mundos de provas, expiações, e nos transferirmos para mundos ditosos,
mundos celestes, habitaremos essas instâncias. Mas esses desiderados podem estar lá no infinito, como podem vir mais para perto? Como? Estudando o Evangelho de Jesus, número 1. Número 2, vivenciando esses ensinamentos. E aí, meus amigos, nós vamos olhar as nossas lutas com bastante galhardia. Peço licença aos amigos para interpretar um pensamento no que diz respeito às nossas lutas. Como viver as nossas lutas? Escuta, alma querida. Se alguma provação te agita os caminhos da vida e a jornada te cansa, pensa na bênção da esperança e olha em torno de ti, no dia a dia, das entranhas do abismo aos reinos estelares, a natureza em todos os lugares. Ao entregar-se a Deus, age, serve e confia. Equilibra-se o mundo polo a polo, sem qualquer atropelo. O verme e o solo, confiante de que o sol há de aquecê-lo. A tamareira no deserto permanece em trabalho, mas no dia esfogueante sabe ao certo que, obedecendo à vida e servindo a contento, a noite lhe trará as bênçãos do orvalho por bendito alimento. Quando o tronco balança ao vento forte e a tempestade ruge nos caminhos, há trovões anunciando os coriscos da morte, as aves aconchegam-se nos ninhos, esperando que as nuvens tresmalhadas, muito além das ramadas, em movimentação incessante e imprecisa, passarão no aguaceiro turbulento e de que a paz virá no bálsamo da brisa, sob o telhado azul do firmamento. Pensa na história do minério bruto. Dizem que quando preso aos flagelos do forno, ele emitia imprecações em torno, a estremecer de horror, de pedaço em pedaço. Mas o céu lhe muda a forma em sublime processo, dele fazendo as altas vigas de aço, assegurando a vida do progresso. Assim também, alma querida e boa, quando a prova te doa, não desanime, segue, busca a frente, porque a paz do Senhor vela constantemente sobre toda a criação. Quanto mais pesada a luta em que te vejas, conserva o coração vestido de tarefas benfazejas. Entre os braços amigos da esperança, guarda sempre os deveres teus e meus. Quanto possas, trabalha, ajuda e avança, serve e confia em Deus. Maria Dolores, Jesus nos guarde. Muito obrigado.